Diferente de outras igrejas que sabemos que já aboliram seus trabalhos de meio de semana, ainda somos certos de que o Senhor tem projetos, tem propósito na vida da igreja, reunindo-se também no decorrer da semana, sobretudo com propósitos muito bem estabelecidos, que são o de interceder, como momentos deliciosos que temos todas as quartas aqui de intercessão, e também para nos afadigarmos na palavra, para dedicarmos um tempo de qualidade, para aprender dela, debater temas preciosos que no tempo da rotina, de repente, não teríamos essa oportunidade de uma maneira mais dialógica, de uma maneira mais comunitária. É interessante, e eu sempre repito isso porque o estudo bíblico ele é um dever do crente. No seu dia a dia, na sua rotina diária, na sua devocional, mas não substitui. Ele é importantíssimo e não substitui o estudo comunitário. Aqui você tira dúvidas junto com seus irmãos, e a sua dúvida pode ser a dúvida do seu irmão. Aqui você se sente parte de algo maior do que você. E você também aqui é disciplinado pelo próprio Espírito do Senhor, que é realmente quem ministra os nossos corações. Você pode pensar que até foi o pastor que estudou, que preparou um estudo baseado nesse tema, que tem nos abençoado em 2025 aqui na IPA, sobre o criacionismo, mas na realidade quem tem ensinado o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Ele que tem ensinado a você, ele que tem nos capacitado individualmente, coletivamente enquanto igreja, para sairmos daqui com a nossa fé confirmada, isto é, sabendo ainda mais do que quando entramos que o Senhor é o Criador de todas as coisas e que não há dúvidas disso. Nós vamos prosseguir no nosso estudo sobre como tudo começou, lembrando a você que os irmãos que tiverem maior frequência ao final do ano serão premiados com esse livro, você já sabe, Gênesis 1 e 2 do Adalto Lourenço. A gente já está mais da metade dele e vamos falando de alguns temas agora com um pouco mais de paciência para aproveitarmos ao máximo essa oportunidade que Deus nos deu. Já há outros dois livros que já estão prontamente comprados para o nosso estudo do ano que vem, que se você tiver perseverança, em breve te será revelado. Então, aguarde um tema muito importante também para a nossa trajetória aqui na IPA. Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 1 a 4, que nos fala sobre a gênese dos céus e da terra. E de uma maneira um pouco mais detida, hoje nós vamos falar sobre... Já falamos da criação das plantas, já falamos da criação, já falamos dos detalhes dos dias da criação, ainda estamos falando, mas já desde o último mês nós temos voltado os nossos olhos para o sexto dia da criação, que foi o último dia da criação, porque no sétimo ele descansou, vamos dizer assim, foi o último dia criativo de Deus, não é? O sexto. E ele, então, ali, lança a mão dos últimos seres criados. Tem gente que erradamente pensa que Deus continua criando. Isso não é verdade. E a gente vai ver exatamente, vai vendo isso exatamente quando a gente se aprofunda para estudar a palavra de Deus, que nos dá conta de que em 6 dias o Senhor criou todas as coisas. A nossa compreensão linear de tempo nos dá uma visão de expansão que, na realidade, nada mais é do que o resultado de um Deus que, todo-poderoso, trouxe tudo à existência em 6 dias e nos deixa, por conta da nossa própria limitação, a impossibilidade de compreender e de evidenciar isto. E é óbvio que quando olhamos para o universo, com a ajuda dos instrumentos da tecnologia que hoje nós já dispomos enquanto seres humanos, né, pós-modernos, já dotados de muito mais aparato do que tinham os nossos antepassados, você observa um universo se esticando. Essa é a nossa visão. Por quê? Porque Deus está fora do tempo. Ele criou tudo de uma vez só, em 6 dias, obviamente, conforme o relato bíblico. Gênesis capítulo 2, de 1 a 4, diz assim:
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Até aí. Você que nos acompanhará posteriormente aí no YouTube da IPA, fica convidado a partilhar de uma experiência redobradamente melhor, que é estar aqui. Venha participar conosco. Se você é de longe, programe-se, venha participar e conhecer a nossa igreja. Meus irmãos, o que você pensa sobre bactérias e sobre vírus? Muitas vezes nós somos levados a pensar que os vírus e as bactérias não foram criação de Deus. Existe uma igreja que tem uma visão muito equivocada a esse respeito e defende na sua teologia, se assim podemos chamar, que os vírus e as bactérias são o resultado da maldição do pecado na existência humana. E alguns ousam até dizer, repito, equivocadamente, que os vírus e as bactérias causadores de doenças, eles são agentes do inferno, a serviço de Satanás. Por isso, invocando, dentro dessa linha de raciocínio, que quem adoece está sendo alvo de investidas malignas, quando isso não condiz com o ensino bíblico. Nos nossos dois estudos anteriores, nós começamos falando da criação dos animais. Depois, nós falamos também sobre a falácia da identidade genética entre humanos e primatas. Você pôde anotar conosco num cálculo de genoma e de cromossomos, que é a partir daí que se tabela a identidade cromossômica, que nós temos mais aproximação, se apenas utilizarmos o conceito numérico, dos elefantes do que dos primatas. Mas nós não vemos nenhum cientista se arvorando em dizer que o homem veio dos elefantes. E eu podia dizer para você que mais do que os elefantes, nós temos mais identidade se considerarmos apenas o critério quantitativo de cromossomos e genomas de identidade genética com os felinos, isto é, com os gatos. Você pode ver isso lá no canal da IPA, nos estudos anteriores. Então, não vejo também ninguém dizendo, a não ser nos quadrinhos da Marvel e da DC Comics, que o homem tenha vindo dos gatos. Não é? Mas defende-se esta falácia da identidade genômica dos seres humanos com os primatas, o que é, na realidade, uma postulação naturalista, gratificada ali pelos estudos de Charles Darwin, mas que não se sustentam num estudo mais aprofundado sobre esse tema. E nós falamos também sobre as diferentes espécies de animais no nosso estudo anterior, descritas elas todas no relato da criação em Gênesis 1, do capítulo 24 até do versículo 24 até o versículo 31, quando fala dos animais selváticos e domésticos. Nós falamos aqui um pouquinho sobre eles, falamos nos estudos anteriores sobre as plantas também, você vai lembrar. E aí, nós falamos também na semana retrasada, né? Na semana passada tivemos um culto especial de oração, e falamos sobre o Behemoth, citado lá em Jó 40, de 15 a 18, um animal que tinha uma cauda balançante, ossos rígidos como troncos de cedro, algumas compreensões que nos se assemelham. Não podemos dizer o que a Bíblia não diz, mas podemos, de maneira sóbria, de maneira cautelosa, especular. Isso nos é permitido, sendo, como Augusto Nicodemos costuma dizer, que sempre que formos especular algo sobre a teologia, sobre a Bíblia, sobre assuntos os quais a Bíblia não entra em muitos detalhes, como este dos dinossauros, nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés, porque estamos pisando em território santo. Então, você não pode ficar elucubrando. Alguns no passado, por exemplo,
se voltaram a estudar muito sobre ordens angelicais. Desses grandes estudiosos sobre esse tema foi o próprio doutor anjo, chamado Tomás de Aquino. Fez estudos e mais estudos sobre estrutura hierárquica de anjos, com base em textos que muitas vezes não diziam quase nada sobre os anjos. Aliás, a Bíblia inteira, nós já estudamos esse tema aqui na IPA, em anos anteriores, ela não fala muito sobre os anjos. E nós somos orientados de forma categórica a não cometermos erros para calar onde a Bíblia cala e a interrompermos certos raciocínios até o limite onde a Bíblia nos permite. E nisto, a Bíblia nos traz aqui algumas descrições no olhar de Jó, que alguns ainda vão colocar como sendo o primeiro livro escrito da Bíblia cronologicamente, por isso associando até a Moisés como tendo sido seu autor, porque Jó se passa no tempo patriarcal. Portanto, antes mesmo de Moisés. Por quê? Porque Moisés já está no período pós-cativeiro egípcio, onde a nação de Israel, aliás, o povo hebreu, já está caminhando na sua jornada semítica para já se tornar uma nação independente, porque foi tirada de Deus daquele cativeiro para herdar a terra que mana leite e mel, a terra de Israel. Então, Jó, ele que acordava de madrugada para oferecer sacrifício pelos pecados de seus filhos e mesmo pelos que eles não tinham cometido, e assim também orar, revela um período onde os patriarcas também acumulavam para si o exercício da atividade sacerdotal, que era dos pais de família, os chefes de família. E ele recebe essa descrição no momento já culminante da história de Jó, e ele nos fala sobre uns detalhes interessantes que a gente falou no nosso estudo anterior. E esses relatos se assemelham muito com os dinossauros. Não podemos dizer que era o dinossauro Behemoth. O que nós podemos dizer que não é. Por exemplo, muitos disseram que o Behemoth, pelas suas características, seria o hipopótamo. Inclusive, tem traduções bíblicas que colocam hipopótamo, mas pela descrição não é hipopótamo. Primeiro que fala que é um animal terrestre. O hipopótamo, se você não sabe, é um mamífero que ele tem uma dupla convivência no seu habitat natural, na realidade, é a água. E por isso é um excelente nadador. Mas o que nós podemos dizer é que se assemelha sim. E por isso não há notáveis contradições com a descoberta dos fósseis. Eu me lembro ainda criança de ver... Eu tinha um filme da Disney que na época estourou, logo no início dos anos 2000, que era o Dinossauro. Era um filme que quase não tinha diálogo, obviamente, né? Porque eram seres inanimados, e aí tinha o dinossauro que tinha um filhotinho, aquela coisa toda, o filme se desenrolava. Não sei quem vai lembrar, quem assistiu esse filme, esse desenho, essa animação? Dinossauro, já assistiu? Aí eu me lembro que meu pai era pastor de uma cidade no interior do Rio de Janeiro, e uma irmã, certa vez, foi lá levar alguma coisa junto com a sua família, e quando me viu assistindo aquilo lá, falou: pastor, isso é coisa do diabo. Você não está vendo que o diabo está confundindo a igreja, deixando que os homens encontrem? Aí chegava a gente até a falar esses absurdos. Dizia assim: não, quem foi? Por que então que estão encontrando os fósseis dos dinossauros? Não, é o diabo que plantou isso aí. Que diabo não tem poder disso, rapaz? Que negócio é esse? Então, é o Behemoth aqui, muito provavelmente. Então não há nenhum tipo de controvérsia. A gente viu isso com mais atenção. Então, nós encontramos hoje os fósseis descobertos que possivelmente era esse grande animal já descrito na Bíblia. Veja, num tempo onde não se tinha nenhuma ciência, nenhuma tecnologia. Hoje, nós vamos tratar sobre organismos vivos que muitas vezes não chamam a nossa atenção, mas que foram criados pelo Senhor Deus com propósito e missão bem definidos. Não, isto é, para equilíbrio de todos os seres vivos e da vida e da natureza criada por suas sábias e poderosas mãos. E, em primeiro lugar, nós queremos falar um pouco sobre os vírus e as bactérias. Como eu falei inicialmente, algumas pessoas acham
que os vírus e as bactérias, elas apareceram como resultado da maldição de Deus. Porém, não necessariamente. As bactérias são conhecidos como organismos unicelulares. Só tem uma célula, com alguns poucos milésimos de milímetro de comprimento. Por isso, invisíveis a olho nu. As suas formas são muito variadas. Algumas bactérias são esféricas, outras são espiraladas e algumas são tubulares. Como você pode observar nessa... Eu esqueci o nome dessa amostra, né, que é colocada para uma observação em microscópio. Nós encontramos, meus irmãos, cerca de 40 milhões de bactérias por grama de solo. Por grama, não é por metro, não. Por grama de solo, você pode encontrar 40 milhões de bactérias. E cerca de 1 milhão delas num único milímetro de água natural. Somando toda a massa de todas as bactérias que existem no nosso planeta apenas, nós teríamos um valor maior do que toda a biomassa representada por todos os seres humanos, animais e plantas que existem. Eles estão em grande número, por mais que você não veja. As bactérias, meus irmãos, elas têm uma função vital no processo de reciclagem de nutrientes na natureza. Por exemplo, a fixação do nitrogênio na atmosfera terrestre, a putrefação, isto é, a decomposição dos corpos dos seres vivos. Existem muitas bactérias que não são encontradas no corpo humano, na flora intestinal e na pele. Algumas são benéficas para o nosso corpo, outras não são. As que não são benéficas permanecem inofensivas a nós, na grande maioria das vezes, graças à atuação protetora de um sistema já projetado pelo Senhor, chamado sistema imunológico. Por isso, quando ele está baixo, ele não está regulado com as vitaminas necessárias, com os níveis necessários no nosso organismo, nós ficamos suscetíveis, como eu estou agora, a um resfriado, a uma doença, a uma queda da nossa saúde. Mas veja, muitas mortes são causadas por bactérias chamadas patogênicas, que são parasitas e que produzem doenças e infecções. Por outro lado, só na nossa flora intestinal, nós encontramos cerca de 1.000 espécies diferentes de bactérias, que atuam em 4 frentes. Essas bactérias que estão no teu corpo, que são diferentes das que eu tenho no meu. Veja, primeiro, essas bactérias que você tem dentro do seu organismo, elas contribuem para a imunidade intestinal. Quem já ouviu falar em lactobacilos vivos? São bactérias que, colocadas dentro do seu organismo de maneira artificial, isto é, não foram lá naturalmente postas. Você já ouviu falar no enterogermina, por exemplo? Vou fazer aqui a propaganda, né, no YouTube da IPA. E ali são bactérias boas que você está repondo dentro da sua flora intestinal quando você está desarranjado, quando você está com alguma deficiência da tua flora, para que reequilibre. Olha a importância da bactéria. Segundo, as bactérias dentro do teu organismo, elas sintetizam vitaminas como ácido fólico, como biotina, vitamina K, que esta última é muito importante para a coagulação do seu sangue. Até mesmo a sua circulação passa por algum trabalho desenvolvido por bactérias dentro do teu corpo. 3, as bactérias transformam a proteína do leite em ácido lático, para que a parte ruim seja desmontada e não te faça mal. E 4, as bactérias também fermentam carboidratos complexos que não são digestíveis. Agora, por outro lado, meus irmãos, eu não estou falando aqui só de bactérias, nós precisamos falar também dos vírus. Não é conhecido nenhum tipo de vírus que seja benéfico para o ser humano ou mesmo para os demais organismos vivos. Poderíamos concluir, baseados na avaliação do Deus que tudo o que ele havia feito era bom,
que os vírus não faziam parte da criação original de Deus. Mas vamos refletir um pouco sobre isso. Os vírus são capazes de infectar todos os tipos de organismos vivos, mesmo até plantas, outras bactérias. Podemos olhar para o vírus e não enxergar nada de bom nele, e é fato. Por outro lado, não existe razão para crer que, ao mesmo tempo em que há bactérias que são benéficas e bactérias que não são benéficas, que as não benéficas não passaram também pelo crivo do propósito de Deus para a criação. Você precisa se lembrar que Adão, quando ele foi criado, o primeiro homem, estrutura feita para o Éden, perfeito, até conviver com as consequências do seu próprio pecado, da desobediência. Ele foi criado com um sistema imunológico perfeito, capaz de protegê-lo perfeitamente das doenças. E o meu e o seu não são mais ou menos perfeitos. Queremos e precisamos fazer algumas considerações sobre a origem de algumas bactérias chamadas não benéficas. Um caso muito interessante é o da conhecida salmonela, que você já deve ter ouvido falar, responsável, ou a principal responsável pela febre tifoide, uma doença que é periculosamente mortal. Uma salmonela, que é uma bactéria específica, possui de 6 a 15 pequenos motores que são construídos com uma rígida sequência de instruções genéticas. É uma máquina da morte. Cada uma das 40 partes proteicas de uma salmonela é produzida com alta precisão. No diâmetro de um fio de cabelo que você tenha, cabem 8 milhões de salmonelas. Um flagelo é anexado à extremidade de cada motorzinho dessa mortífera bactéria, formando o que ela usa como meio de locomoção. É aquela bactéria que você vê muito em ilustração, que ela é tem uma forma meio de ameba, com vários cílios assim. Ela usa aquilo para se locomover muito rápido. Imagine você dentro do teu organismo. Alguém disse aí, Deus o livre. Um outro tipo de bactéria utiliza-se de um motor similar ao da salmonela, mas não tão complexo, conhecido como T3S. Muitos evolucionistas afirmam que o complexo motor da salmonela tinha evoluído de um outro mais simples. Pensamento raquítico, defeituoso do evolucionismo. Ficou provado que, na verdade, é o oposto. O motor da salmonela perdeu parte da sua complexidade, tornando-se mais simples do que em outras encontradas nos nossos antepassados. Porque o universo ele não está partindo para a evolução, mas para a sua destruição. Ele veio da perfeição para a sua total ruína. Esse é o caminho que está acontecendo. Leis da termodinâmica que a gente viu lá no começo. Nunca é do caos para a ordem. É o contrário, da ordem para o caos. Como estamos observando de maneira paulatina na existência humana. Agora, nós precisamos falar também, meus irmãos, em segundo e último lugar, sobre a complexidade genética dos organismos, para ver o quanto Deus foi preciso na criação, inclusive desses serezinhos que você nem consegue enxergar rotineiramente, né? A não ser quando faz alguns tipos de exames e tem um contato e começa a pensar um pouco mais sobre esses inquilinos que estão aí no teu corpo, em milhões. Nós precisamos observar, queridos, que o estudo da criação dos animais, nós podemos concluir esse estudo da criação dos animais, dentre eles nós que estamos neste reino animal, falando um pouco sobre o complexo sistema de informação altamente codificada e eficientemente armazenada, encontrada em todos os organismos vivos. Vamos tomar como exemplo o ser humano. Toda a informação genética necessária para fazer o ser humano encontra-se em pequenos filamentos dentro de quase todas as células que você tem. Colocando cada filamento de uma única célula ao longo do outro,
teríamos uma linha invisível de 2,10 metros de comprimento por 2 milionésimos de milímetro. Nesse fio microscópico está armazenado tudo sobre você. A cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, o seu temperamento, está tudo ali. A cor da sua pele, a altura, a sua capacidade de responder a doenças, está tudo ali. A alteração de uma única letra genética faz com que uma pessoa tenha uma anomalia, como a anemia falciforme, por exemplo. Apenas uma letra errada colocaria tudo a perder. Toda essa informação codificada dentro de nós, ela faz que um sistema operacional como o Windows, o Linux ou ainda o Mac, né, o sistema operacional da Apple, venha aparecer como um programa desenvolvido por uma criança que mal aprendeu a ler e escrever. Essa complexidade genética é algo que fascina e desafia os cientistas. A complexidade genética é fascinante, queridos, e demonstra de maneira cabal. E o objetivo do nosso estudo aqui tem sido esse, para te mostrar que o Senhor não criou e deixou, e abandonou, e largou a existência para lá. Ele nos deixa pistas, nos deixou fontes, evidências de complexidade e inteligência a partir de todas as coisas observáveis. E é por isso que nós não podemos sair de um ano de estudos como estes que estamos tendo, ainda crendo em aleatoriedades, ainda crendo em acaso, ainda crendo em explicações estapafúrdias que fogem à lógica. Não estamos falando aqui necessariamente de fé. Veja que nós estamos falando muito também de lógica. Nós estamos falando muito aqui de razão, de raciocínio. Quando a gente para pensar como pode estruturas tão bem programadas como a nossa codificação genética a partir de um acaso, de uma evolução despercebida, despropositada e sem significado e sentido. Quando nós olhamos para isso, queridos, para terminar, nós precisamos relembrar do Salmo 104, verso 24. Diante dessa manifestação de sabedoria e poder, temos apenas que repetir as palavras do salmista. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste, mesmo até, acrescento eu, microscópicos, e que também provam o quanto o Senhor é bom. Tire algumas dessas bactérias do teu interior, você vai ver a falta que elas vão fazer para o teu trato intestinal, para a circulação sanguínea, para a digestão de alimentos. As bactérias que nós, às vezes, me lembro daquele programa do Fantástico que passava, né, o Doutor Bactéria, né, e que mostrava, né, eu me lembro de um programa que ele falou, olha, quando você deixa a tampa de um sanitário aberto no seu banheiro, na sua casa, a exposição de bactérias nocivas é capaz de chegar até 3 metros de altura. Aí você já via aquela cena, né? Alguém que esqueceu a tampa do vaso aberta, aí parece um canhão de bactéria assim dentro, né? Aí a pessoa ficava neurada com isso, não tem como não ficar. Aí também via, eu preciso te mostrar numa batata frita de um carrinho na rua da Times Square, em Nova York. Você vai ver a quantidade, ele pegava, cortava lá um pedacinho, botava lá naquele vidrinho que a gente viu e no microscópio, aí você fala, meu Jesus, eu nunca mais vou comer batata frita. E você ficava com aquilo. Então assim, mas tudo tem bactéria. Aí você vai olhar para dentro de si, tem milhões, não é? Essas coisas têm uma tendência de nos dar uma visão equivocada sobre o motivo. Deus não criou as bactérias sem propósito. Elas existem para o equilíbrio também da vida humana. E são elas que cuidam também da própria decomposição. Você já imagina o que seria da existência, da vida na Terra sem a decomposição? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso?
Um animal que morre e nunca se decompõe, vai ficar ali um cadáver para sempre, indestrutível. São as bactérias que cuidam de consumir aquilo ali para que sirva de adubo para a terra. E você não vai ter que conviver com uma coisa morta do teu lado para sempre. Então, assim, tudo tem propósito. O Senhor criou as bactérias com uma razão também. Você um dia vai poder dizer, lá na frente, que você participou de um estudo na IPA com o reverendo Gabriel e você aprendeu sobre a importância das bactérias. Você vai dizer para os seus filhos: olha, um dia eu fui ver uma pregação na IPA, um estudo ministrado pelo pastor. O que foi? Jesus andou sobre as águas. Não, a importância das bactérias. Deus tem propósito em tudo, meus irmãos. Na realidade, quando a gente fala sobre esses temas, a gente quer mostrar para você que Deus, ele não falha, ele não erra em nenhum dos seus desígnios e propósitos. E tudo o que ele faz tem um propósito, tem um bem definido. E que ele sabe, muitas vezes nós não entendemos, mas ele cuidou de todos os detalhes. Desde o macro, o universo, a sua vastidão, o cosmos, mas também o micro, o mundo microscópico, também coopera com a vontade de Deus. Nada escapa ou foge da sua soberana vontade. Nada, nem mesmo os vírus, nem mesmo as bactérias. Como eu costumo sempre trazer aqui, um ódio, um reconhecimento de alguém que, da parte da ciência, manifesta, né, nos seus estudos também a sua fé. Como nesse cidadão que vamos apresentar aqui, que é uma das grandes autoridades na genética moderna, chamado John C. Sanford, que é geneticista e ex-professor da Universidade de Cornell, criacionista e também autor do livro Genetic Entropy, ou Entropia Genética. Olha o que ele nos diz, abre aspas: o DNA é uma informação extremamente complexa. Informação complexa nunca surge por acaso. Ela exige uma mente. Qual é a mente que deu origem ao Big Bang? Não é? Ao aleatório, ao inexplicável. Então, quando olhamos para a Bíblia, nós olhamos para também a lógica. Eu queria que você começasse a pensar mais na Bíblia, não que ela sirva para isso. A Bíblia não tem como pressuposto de existência te provar nada. A Bíblia está para apresentar os atributos de Deus, o plano da redenção, da criação, da redenção e da consumação das suas obras, e para que seja rendida a glória ao seu nome. Mas ela também nos apresenta de uma maneira detalhada, lógica, a sequência dos eventos, por quem tinha toda a autoridade para contar a história, que é o autor da história. Todos os outros contarão versões da história, ele não. Ele nos conta ela como aconteceu. E que privilégio que nós temos. Informação complexa exige uma mente. E essa mente é a maior de todas, é a onipotente mente, a onisciente mente do nosso Senhor, o Criador de todas as coisas. Vamos ficar de pé, queridos, encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus pela presença de cada um dos irmãos, oportunidade maravilhosa que tivemos de meditar um pouco mais nas Escrituras e nesse tema, que já estamos caminhando aí para o fim, e tem sido edificante para mim, eu creio que para você também, partilhar desse aprendizado, não é? Não é todo ano que a gente tem uma oportunidade como essa de falar sobre um tema que muitas vezes é esquecido nas igrejas reformadas, e a gente tem o prazer de ser abençoado pelo Senhor com os escritos de um homem que, com seus estudos, também foi muito usado por Deus, não está mais conosco, está na glória, e que foi o professor Adalto Lourenço. Vou pedir que o microfone seja levado para o nosso irmão Jonathan Moreno, que vai nos elevar a Deus em oração.